Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta depois de um período sabático para poder comentar a temporada de 2022 da Fórmula 1. Em primeiro lugar, eu acho que eu devo uma satisfação para quem acompanha o canal com frequência. Caso você não queira ouvir, eu vou deixar a minutagem aqui embaixo, então é só ir aqui, apertar e pular para o assunto do vídeo. Em primeiro lugar, queria deixar claro que eu sumi só porque eu fiquei um pouco desanimada depois do final da temporada de 2021. Também no final do ano passado, eu comecei a receber um monte de comentários negativos por aqui, de pessoas criticando a forma que eu trato os assuntos de Fórmula 1, falando que eu puxo o saco de X, Y, Z pessoa. E é uma coisa que eu já deixei claro e coloco aqui na descrição, inclusive, mas vou repetir que eu não tenho compromisso com a imparcialidade nesse canal. Porque eu não sou uma jornalista esportiva. É uma coisa que eu quero destacar aqui. Eu sou uma jornalista que gosta de esporte, mas eu não sou jornalista esportiva. Então eu falo de Fórmula 1 aqui como uma pessoa que gosta de Fórmula 1, que assiste Fórmula 1 há bastante tempo, que pesquisa muito, lê muito sobre o assunto e que acha que tem certa propriedade para poder discutir a categoria. Mas eu não falo aqui como uma pessoa que tem a necessidade, que tem um vínculo com uma empresa e por isso eu tenho que me comprometer a ser o mais imparcial possível. E que se você não gosta da maneira que eu conto as histórias, se você não gosta da minha narrativa, porque obviamente ela tem a minha personalidade, ela tem a maneira que eu sou, ela tem a minha assinatura, não tem algo que eu possa fazer pra poder mudar, porque é quem eu sou. Isso não quer dizer que eu não aceito crítica, tá? De forma alguma, porque várias pessoas já deixaram críticas aqui que foram muito construtivas e que eu aprendi e mudei os meus vídeos por causa delas, mas eu quero falar de pessoas que vêm aqui e querem diminuir o que eu faço e querem questionar o que eu faço simplesmente porque vai contra a forma que elas preferem consumir o esporte. Então eu não posso me adaptar para tentar agradar todo mundo, porque isso não existe. E eu sei que talvez esse recado não alcance as pessoas que deveriam ouvir, que elas vão pular direto para a parte em que eu falo de Fórmula 1 e vão criticar, mas ainda assim é um desabafo que eu tava segurando já faz algum tempo, porque, mais uma vez, nada que essas pessoas digam me afeta pessoalmente falando, e eu fico pensando se eu, uma pessoa que tem quase 2 décadas aí assistindo futebol, mais de 15 anos assistindo Fórmula 1, se eu fico chateada com a ignorância alheia, imagina uma menina que acabou de começar a assistir, acabou de começar a acompanhar, como isso não pode afetar a autoconfiança dela e a vontade dela de continuar assistindo o esporte e de falar, né, de discutir o assunto. E eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar aqui de início. Obviamente discordâncias vão existir, principalmente porque eu menciono aqui temas que vão além de automobilismo, como racismo, machismo e etc. Mas eu não vou, realmente assim, nos comentários eu vou moderar quando alguém tentar me ofender, tentar me diminuir porque eu sou mulher, tentar mentir nos comentários, eu vou apagar sim. E eu só queria deixar aqui esse aviso porque eu quero que esse ambiente seja saudável. A segunda coisa que eu queria dizer é que, agora que eu me animei a voltar a gravar, a minha expectativa é ter um cronograma de vídeos. Eles devem sair sempre às terças ou às quartas. E calma lá, não. Vocês não vão ter que adivinhar qual que vai ser o dia que o vídeo vai sair. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, vão sair os vídeos de resumo de corrida. Já vídeos de outros temas vão sair às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Caso vocês queiram acompanhar se numa semana vai sair resumo de corrida ou um vídeo de outro tema, é só vocês ligarem a notificação, né, o sininho aqui do canal, ou então me seguirem no Twitter, porque por lá eu falo um pouco mais do que eu pretendo ou não postar, ou os temas que eu tô pensando em colocar aqui no canal e peço a opinião de vocês. Mas enfim, sem mais recados por hoje, vamos finalmente pro tema do vídeo, que é a pré-temporada em Barcelona, a primeira vez que a gente pôde ver os carros desse ano em ação e ter um gostinho do que vai acontecer. E o meu objetivo com esse vídeo é principalmente a gente discutir o que dá pra concluir ou não baseado em Barcelona, porque é muito fácil a gente se empolgar com uma volta mais rápida, com muitas voltas que um carro dá, e realmente alguns dados são representativos, são pra animar, são pra causar um otimismo, mas outros não querem dizer muita coisa nesse momento da temporada, que ainda tá muito cedo, ainda tem os testes no Bahrein, por exemplo, antes da primeira corrida, então muita coisa vai mudar nesse meio tempo até 10 de março, que é quando começa a segunda leva de testes. E na verdade eu queria destacar isso aqui, que eu falo de segunda leva de testes, mas na verdade a Fórmula 1 não denomina essa primeira leva em Barcelona
como um teste de pré-temporada. Eles nomeiam como um shakedown, que seria basicamente um aquecimento. Então é a pré-pré-temporada, é o pré-pré-teste. E por isso mesmo as equipes foram ainda mais conservadoras na hora de comentar esses testes, sem deixar de lembrar, por outro lado, que muitas delas são, assim, especialistas na arte do blefe, como é o caso da Mercedes, por exemplo. Então sempre existe um problema para eles, sempre uma outra equipe está mais forte e, na verdade, são eles ali escondendo um pouquinho o jogo. Isso não quer dizer também, por outro lado, que eu acho que a Mercedes é sempre a favorita, sempre está um passo à frente. Ano passado, por exemplo, eles tiveram muitos problemas na pré-temporada e isso realmente persistiu por algum tempo, já depois que a temporada tinha começado, mas sim, várias vezes as equipes estão blefando, estão escondendo o jogo, principalmente nesse momento em que é muito difícil saber como seu adversário vai chegar no Bahrein, o que ele está escondendo ou não. Mas, dito isso, sim, se você é fã de Mercedes, RBR, Ferrari ou McLaren, você tem motivos para ficar ligeiramente animado. Isso porque essas quatro apresentaram resultados muito fortes ao longo dos 3 dias, com poucos ou nenhum problema relacionado ao carro. A Red Bull, por exemplo, teve um probleminha na caixa de câmbio enquanto o Pérez estava na pista, mas assim, isso depois de correr mais de 350 voltas. Então não mostra um grande problema de confiabilidade eles terem essa falha no carro, apesar de, obviamente, não ser o ideal, não ser o melhor dos cenários num teste. E já aproveitando para dizer que o dado mais importante para as equipes ao longo desses dias de teste é sim a milhagem, o número de voltas que os pilotos correm. O ideal é que em cada um dos dias os carros corram pelo menos 100 voltas de cada uma das equipes, né? Obviamente. Muitas delas conseguiram cumprir essas 100, ultrapassaram até essas 100, o que é um ótimo indicativo da confiabilidade desses carros. É bom ter muita milhagem, para garantir que os carros têm essa confiabilidade, que eles não estão despedaçando, não estão quebrando por nada, e também para poder testar os diferentes cenários. Por isso é tão importante dizer e destacar que, por mais que seja empolgante, o tempo de volta, o melhor tempo de volta, não é um dado tão relevante, não é uma coisa tão importante, porque as equipes nos testes não estão preocupadas em competir com o adversário, não estão preocupadas em simular um classificatório já agora, ou em simular corrida. As equipes estão preocupadas em testar diferentes cenários para saber como o carro se comporta com um pneu mais macio, com um pneu médio, com um pneu mais duro, de manhã que a pista está mais fria, à tarde que a pista está mais quente. E é importante ter isso em mente ao analisar os testes, porque, por exemplo, fazer uma volta de manhã com o pneu C5, que é o mais macio e dá voltas mais rápidas, é diferente de fazer à tarde uma volta com o pneu C5. Afinal, à tarde a pista está mais quente, é mais fácil o pneu ganhar temperatura, então é mais fácil você fazer uma volta mais rápida. Eu não quero dizer que qualquer pessoa faz o que o Hamilton faz, o que o Verstappen faz, mas sim que é mais fácil o próprio Verstappen e o próprio Lewis terem resultados melhores com a pista mais aquecida, com mais facilidade para poder ganhar temperatura no pneu, do que de manhã, quando a gente fala em tempo de volta, né? Em volta mais rápida. Então, assim, a prioridade das equipes não é ficar ali no topo da lista, ter a volta mais rápida do dia para poder ganhar um hype, porque esse hype é um hype muito frágil e que não é baseado em fatos que vão se sustentar lá pro Bahrein. Não que a McLaren e a Ferrari não possam mostrar força e competitividade em frente a Mercedes e a RBR no Bahrein, mas o que eu quero dizer é que, se isso acontecer, não vai dar para criar um paralelo entre Barcelona e Bahrein. Vai ser uma evolução em relação a Barcelona que mostra que o projeto de Ferrari e McLaren é realmente muito forte. Por mais que o que a gente viu em Barcelona tenha sido uma primeira versão do que a gente vai ver no Bahrein. Ainda assim, muitas coisas vão ser transformadas, vão ser corrigidas, o que explica, por exemplo, porque nenhuma pessoa de nenhuma equipe aceita um elogio ao atual projeto e fica, realmente, nós estamos muito fortes e viemos esse ano para ganhar tudo e não tem para ninguém, né? Porque muita coisa vai mudar daqui pro Bahrein. O Binotto, por exemplo, quando ouviu que o Hamilton tinha dito que a Ferrari estava muito forte, meses à frente das outras, ele foi rapidinho para dizer que acha que a Mercedes chega na frente no Bahrein. Obviamente que aí o Binotto usou também um pouquinho da lógica, né, de como a Mercedes funciona, do pessoal que tem lá, da capacidade
capacidade que eles têm de se reinventar para falar que acha que a Mercedes chega na frente, mas ainda assim é a maneira que as equipes em geral estão lidando com elogios e também com críticas, né? Porque tem uma galera em crise, que eu vou mencionar agora, que também eles estão sendo bastante, assim, cautelosos ao comentar os problemas e ao comentar se vai dar tempo de se recuperar ou não com um projeto que tem várias falhas aparentes, pelo menos pelo que a gente viu em Barcelona. E quando eu digo viu, é bem viu, entre aspas, né? Porque não foi transmitido. Então tudo que eu tô repassando aqui é de foto e de análises feitas por outras pessoas que estavam lá, que tiveram permissão para estar lá, porque não foi televisionado, né? Essa pré-temporada não foi televisionada, o que é uma pena, mas faz parte do negócio e faz parte dos interesses econômicos que existem na categoria. Não tem o que a gente possa fazer. Agora que a gente já falou um pouquinho mais desse contexto geral, que é importante lembrar nos testes, eu queria mencionar alguns exemplos para contextualizar um pouquinho mais como isso funcionou ao longo desses 3 dias, começando pelo dia 1, pelo resultado do dia 1, que foi Lando Norris em primeiro, Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro. O Lando Norris imediatamente foi para as redes sociais reclamar de ter ficado em primeiro, falando que isso ia criar um hype em cima da McLaren, que podia se virar contra eles, o que, mais uma vez, é natural por isso que eu acabei de mencionar, que não obrigatoriamente essa volta mais rápida que ele conseguiu fazer quer dizer alguma coisa, sabe? Porque ele estava usando um pneu em específico, num horário em específico, num cenário específico que a McLaren queria que ele estivesse, e esse dado isolado fica ainda mais sem sentido pensando no fato de que os carros vão estar muito diferentes no Bahrein. Então por isso mesmo que ele ficou tão, meu Deus, primeiro lugar, né? Agora a galera vai achar que a gente tá bom de verdade, aí vai chegar no Bahrein, vai ser uma decepção, vão falar que era uma farsa, etc, etc. Acho que esse ano tem mais chance das 4 equipes que estão lá em cima correrem realmente mais juntas, da Ferrari ganhar mais corridas, da McLaren ganhar mais corridas, sem precisar tanto de uma combinação muito inusitada de fatores. Mas, por outro lado, nada impede que 2 equipes, que podem ser de novo RBR e Mercedes, arranjem a chavinha que precisa para ter vantagem em relação às outras. Porque esse tema de alguma equipe em específico achar o segredo para dominar esse novo regulamento é um tema recorrente entre as equipes, né? É uma possibilidade bastante mencionada e que realmente existe, e nada impede que seja uma das que já estão dominando, uma das equipes que já estão dominando. Mas o fato é que, no primeiro dia, além de McLaren, outra equipe muito elogiada foi a Ferrari. Essa combinação de milhagem alta com voltas bastante rápidas virou assunto e rendeu elogios à Ferrari. Claro que o Binotto fala desse carro de 2022 há trocentos anos, então assim, se não entregar, vai ser um pouco chato, porque a expectativa era, em 2022 vai, agora vai, a nova era vai chegar e a nova Ferrari vai chegar também, relembrando os velhos tempos de glória, etc, etc. Mas assim, as expectativas são positivas, por mais que no terceiro dia tenha mostrado essa queda, que mais uma vez é natural, é normal, porque nem todo dia as equipes vão querer testar as mesmas coisas, os mesmos pneus, os mesmos cenários. O objetivo não é mostrar que você já tá melhor que o seu adversário, que você já tá ganhando do seu adversário. O objetivo, por exemplo, não é a Mercedes mostrar que tá na frente da RBR. Não, é dentro da própria equipe eles poderem identificar o que tá funcionando, o que não tá, e testar diferentes possibilidades. E no primeiro dia a Ferrari teve bastante sucesso ali, por mais que eles estejam sofrendo com o tal do efeito Boto. O famigerado porpoising, que é aquilo do carro ficar pulando na pista por causa do efeito solo, né, que ele vai desgrudando e batendo que nem um boto. Eu posso fazer um videozinho mini explicando só o que é isso e só como funciona, mas sim é algo que a Ferrari pretende diminuir, porque pode atrapalhar em determinadas ocasiões, em determinadas situações, e o Binotto já mencionou que resolver é fácil, mas o difícil é você resolver sem perder performance. Então é um desafio que a Ferrari, por exemplo, vai ter que enfrentar, e que pode ser que no Bahrein a gente veja uma realidade diferente, porque a Ferrari também, além de melhorar as coisas, tem que consertar outros aspectos que não se encaixam no atual regulamento, né? Desafios que são naturais do regulamento, de como esse novo carro é construído. E aproveitando para dizer, como fã da McLaren, para outros fãs da McLaren, que isso pode ser também um ponto forte para a McLaren, porque é uma equipe que não está sofrendo muito com o efeito Boto, com o porpoising. Mas deixando registrado aqui, por outro lado, que a McLaren não sabe exatamente o porquê ela está sofrendo menos que outras com o porpoising. Então, assim,
Todas as conclusões que eu tô mencionando aqui, elas são muito frágeis. Na verdade, elas não são conclusões, elas são suposições, né? São coisas que a gente consegue prever, apostar, digamos assim. Poderia ser quase um vídeo de apostas, realmente. E eu tô destacando a todo momento que tudo pode mudar até o meio de março, porque vai que a Alpine abre uma cartola, tira o aeroplano de dentro e o Alonso ganha várias corridas, a Alpine ganha construtores. Então, assim, né? Vai que tudo isso aqui é um sonho de uma época antiga. Eu não vou arriscar, eu não duvido mais de nada. Então, destacando várias vezes que o futuro às equipes pertence, e aqui a gente tá falando mais realmente do que já aconteceu e comentando o que a gente tem até o momento na mesa pra poder falar de 2022. Inclusive porque uma coisa que foi alterada para esse ano, além de tudo do regulamento, que eu vou comentar com mais detalhes na minha nova versão do Guia Clubista, que vai sair antes da primeira corrida, uma coisa que eu acho que vai ter bastante influência, além dessa mudança aerodinâmica dos carros, é o fim da regra do Q2. Que agora os carros que forem pro Q3, né, os 10 primeiros, não vão mais precisar largar com os mesmos pneus que eles fizeram a volta mais rápida no Q2. Agora vai ser livre. Não só eles vão poder mudar o jogo de pneus e tudo mais, mas largar com o que eles quiserem. Então, assim, eu realmente acho que isso vai ter um impacto gigantesco quando a gente fala de estratégia. Inclusive, eu já vi algumas pessoas comentando sobre um medo de que, estrategicamente falando, isso torna as corridas mais chatas, que quem gosta desse lado da Fórmula 1, como eu, por exemplo, gosto, vai, assim, ficar decepcionado com essa nova era de carros por causa do fim dessa regra também, mas é uma coisa que, assim, só o tempo dirá. Agora, com esse novo regulamento, a expectativa é que os carros consigam ficar muito mais perto um do outro e que isso facilite a ultrapassagem. Mas alguns especialistas têm o temor de que essa redução de tempo entre os carros não chegue a ser tão pequena assim para que os carros consigam chegar e passar. E aí o fim dessa regra do Q2 aumentaria o risco de que acontecesse cenários como Lance Stroll classificando em 11º e o Ricciardo em 9º tivessem a mesma estratégia, porque afinal o Ricciardo não precisa largar com o mesmo pneu que ele classificou, né? Como o Lance também não teria mesmo no ano passado, porque afinal, do 11º para baixo, era escolha livre de pneus. Agora, com o Ricciardo também tendo a escolha livre de pneus, ficaria ainda mais difícil, porque não teria como o Lance surpreender o Ricciardo com uma estratégia diferente. Correr de perto não necessariamente quer dizer que vai chegar e passar. E isso não serve só de 11º pro 9º, mas com o grid inteiro. O grid inteiro poderia, por exemplo, largar com macios e na volta 15, volta 16, todo mundo para, troca para duros e vai até o final com o mesmo pneu. Claro que existem diferenças no tempo de cada parada, mas ainda assim o fator surpresa diminuiria bastante. Desde sempre a gente conta com a burrice estratégica de algumas equipes para ter mais emoção, mas logicamente falando, a chance dessa emoção acontecer diminuiria. Pode ser que esse cenário meio apocalíptico não se cumpra. Eu ouvi esse cenário num podcast do ADF1. Pode ser que, vendo esses carros na pista, realmente num cenário de competição, a gente descubra que é verdade, que eles correm muito perto um do outro e que não tem uma diferença significativa entre eles e que é muito fácil de chegar e ultrapassar, etc, etc. E aí tudo isso que eu mencionei agora sobre o fim da regra do Q2 vai por água abaixo e a gente não precisa se preocupar e tá tudo lindo e maravilhoso. Mas o fato é que a Fórmula 1 não tomou essa decisão baseada em uma realidade concreta, em um fato. Então pode dar certo e vai ser lindo, e pode dar muito errado e vai ser mais um elemento pra gente reclamar e xingar muito no Twitter. E aí, mais uma vez, estou ansiosa para saber como as coisas vão acontecer, se vai acabar a ideia de supremacia, se vai ser extremamente dividido, se vai ter 4 pessoas disputando um título. Assim, por um lado, como pessoa que quer fazer vídeos e ter muita audiência, seria ótimo. Do lado de espectadora, até junho eu tô chorando em posição fetal depois de uma corrida. Já estou vendo já como vai funcionar o negócio. E só pra finalizar aqui, o tópico equipes promissoras. No segundo dia, o Leclerc foi mais rápido, o Gasly o segundo mais rápido e o Ricciardo o terceiro mais rápido. Assim, é uma amostra mais ainda de... Realmente, a Mercedes está mais lenta do que a AlphaTauri? Tem um carro pior do que a AlphaTauri? Quem lembra da pré-temporada do ano passado, em que todo mundo ficou, meu Deus, AlphaTauri chegou, deu o nome, o gigante acordou. E aí, a realidade foi dura, como sempre é. E foi só piorando, né? Uma montanha-russa que só desce, estratégia ruim, o carro dando problema, uma coisa
Triste. Então, assim, não dá pra criar altas expectativas sobre pré-temporada, ainda mais sobre o pré-teste. E aí no terceiro dia tivemos Mercedes 1-2, com Lewis Hamilton e George Russell, Pérez em terceiro e Max Verstappen em quarto. Nova era. Mas, mais uma vez deixando claro que diferentes cenários sendo testados, diferentes pneus sendo testados. O Lewis e o George fizeram primeiro e segundo com pneu C5, o pneu mais macio. Então, assim, não dá pra tirar nem nada de bom, nem nada de ruim, só desses dados isoladamente falando, sabe? E por isso mesmo, o problema que o Pérez teve foi menos comentado, porque afinal o carro tinha dado mais de 350 voltas, que mostra uma confiabilidade bem grande ali. Lewis Hamilton e George Russell tiveram uma performance um pouco mais tímida no primeiro e no segundo dia, mas ainda assim mostraram a confiança que o carro passa. Alguns jornalistas mencionaram sim a Mercedes como a equipe que pode chegar com um carro mais rápido no Bahrein, também porque ano passado a pré-temporada foi ruim, então uma pré-temporada boa agora já dá uma animada ali em relação ao que aconteceu ano passado, em que foi ruim e ainda assim eles ganharam o campeonato de construtores, né? Vale lembrar. E os elogios à McLaren seguem mais ou menos essa mesma linha, de milhagem versus a qualidade dessa milhagem ao longo dos 3 dias. Agora, quando a gente fala de pontos negativos, de equipes que foram criticadas negativamente, o destaque fica para Haas e Alfa Romeo. Mas antes de entrar nas duas, eu queria fazer uma menção honrosa à Alpine, porque no dia 3 de testes, eles tiveram um problema no carro que o Alonso estava correndo, na parte de trás, que começou a sair fumaça, aparentemente por um problema hidráulico, segundo o que a Alpine falou, e acabou o dia de testes deles ali. No total, eles deram 266 voltas ao longo dos 3 dias, somando Alonso e Ocon, e nesse dia em específico, o Ocon ia dar uma entrevista, né, ia participar da coletiva, e a Alpine cancelou a presença dele, aparentemente para evitar perguntas sobre o assunto. Claro que isso acende um alerta, porque afinal a equipe não correu tanto e com tanta força pro carro dar um problema desses, mas a Alpine afirmou que é uma coisa pequena, que foi um defeito pequeno e não uma coisa estrutural do projeto que vai botar tudo por água abaixo. Só o tempo dirá se realmente não é nada grande ou se existe algum problema estrutural no L-Plan de Fernando Alonso. Mas voltando para as duas equipes que realmente foram discutidas e colocadas como as duas piores, e que assim, o prognóstico não é nem um pouco animador, não é uma questão de e se, mas uma questão de só um milagre salva, vamos para Haas e Alfa Romeo, com destaque para Alfa Romeo. Porque assim, eu acho que é um consenso, né, que ninguém espera muita coisa da Haas. É uma equipe que tem problemas na estrutura dela, né, na maneira como ela funciona, tá passando por anos muito ruins. Pra sair do limbo, pra ir pro final do meio do grid, teria que ter uma evolução sensacional, sem precedentes, em pouco tempo. Então não é uma surpresa que eles tenham apresentado problemas. Em um dos dias, o segundo, eles conseguiram rodar mais de 100 voltas, que eu mencionei que é o mínimo num dia, né, pra uma equipe considerar o dia produtivo. Eles conseguiram, o que já é mais do que a Alfa Romeo conseguiu, por exemplo, mas no terceiro dia eles tiveram um problema que fez com que o Mazepin rodasse 9 voltas antes de o carro quebrar. E aí o dia acabou também, assim como o da Alpine acabou, o da Haas também acabou, e o Mick Schumacher nem chegou aí pra pista, e o Mazepin deu esse número muito baixo de voltas, né? Então foi um dia perdido, basicamente, sendo que eles não tinham apresentado uma performance tão forte assim no primeiro e no segundo, pra não fazer falta esse terceiro. Então sim, é preocupante essa baixa rodagem, essa baixa milhagem, especialmente considerando que sim, eles estavam com tempos de volta lá no fundo. E quando o assunto é Haas, isso sim é significativo, não tem como negar que é significativo, e a repetição de mais do mesmo, né? Porque, por exemplo, a Williams, que é uma equipe que teve anos muito difíceis, agora nesses testes acordou, sabe? Assim, parece que vai pro meio do grid, parece que tem um potencial pra estar ali no meio do grid, junto com a Aston Martin, com a Alpine, com a AlphaTauri. Então assim, por exemplo, a gente se acostumou com a Haas sendo terrível, mas se tivesse um projeto de reconstrução como a Williams tá tendo, e como a McLaren teve também, né? Porque a McLaren passou por maus bocados há não muito tempo, ficou ali no final também do campeonato de construtores, ainda dava pra apostar numa recuperação. Mas no caso da Haas, realmente é um projeto
todo errado do começo ao fim. Então, parece que não existe uma luz no fim do túnel de como essa equipe pode começar a se reestruturar. No caso da Alfa Romeo, eu já fiquei mais surpresa com essa falta de estrutura básica, com essa falta de expectativas, e fiquei com dó do Bottas por onde ele foi amarrar o burrinho dele, depois de tanto tempo na Fórmula 1, depois de tanto tempo na Mercedes, que sim, ser segundo piloto do Lewis é ingrato, mas assim, o que a Alfa Romeo mostrou nesse começo de pré-temporada é desesperador. Tive até que trazer o meu caderno aqui para passar os dados para vocês, porque o negócio ficou feio. A Haas fez 43 voltas no dia 1, enquanto isso a Alfa Romeo fez 23 com Bottas e 9 com Kubica. 32 voltas em um dia. No dia 2, a Haas fez 108 voltas, né, como eu mencionei agora há pouco para vocês. Enquanto a Alfa Romeo fez 71 com o Zhou e 21 com Bottas. O Zhou, o rookie desse ano, né, que tá na Alfa Romeo, o chinês. No dia 3, a Haas fez 9 voltas, porque o carro quebrou. E a Alfa Romeo fez 41 voltas com o Zhou e 10 com Bottas. Então assim, né, 51 voltas no terceiro dia, por exemplo. O negócio não é bom nem em nenhum aspecto. Não tem como tirar algo bom desses números. O Bottas mencionou que a Alfa teve problemas mecânicos e de confiabilidade no carro, mas mostrou ali um otimismo de possibilidade de melhorar até a primeira corrida no Bahrein, e que realmente existe, né? É só que esses números foram bastante desanimadores pensando no propósito dos testes. Porque assim, eles não conseguiram nem milhagem, nem volta rápida, nem nada. O drama de Alfa Romeo perdeu tudo. Mas, se algum torcedor da Alfa Romeo estiver assistindo esse vídeo, eu queria dizer que nem tudo é ruim. Porque vocês têm um título, o título de carro mais leve por enquanto na temporada. O único carro que tá no peso mínimo estabelecido pela FIA nesse novo regulamento. Parabéns, Alfa Romeo. E assim, gente, pode parecer irrelevante, mas um carro mais leve facilita o ganho de velocidade. Inclusive, a RBR seria a equipe mais insatisfeita com o atual limite mínimo, porque ela é a que mais está sofrendo com o sobrepeso do carro, que no caso dela chegaria à casa dos 2 dígitos. Então, assim, seria a equipe mais prejudicada, a equipe que menos conseguiu se adequar a esse peso mínimo, que não é obrigatório, mas ajuda. Então, assim, né? Parabéns Alfa Romeo, e por isso que aconteceram essas reclamações, especialmente das equipes que são ali do topo e que provavelmente estão preocupadas com o rival que está muito perto do peso mínimo e que pode ser beneficiado por isso. Outra coisa que eu queria comentar, né, que eu quase fechei aqui o vídeo sem comentar, é que também algumas pessoas da mídia especializada veicularam que o burburinho no paddock é que a Haas tem o carro mais fechado até o momento, tem um projeto mais completo ali. Quando eu vi que o Chris Medland, que é um cara super famoso, né, um jornalista super famoso da área, tinha postado isso, eu também vi que algumas pessoas não entenderam o que ele quis dizer com isso. Que ele quis dizer que a Haas tinha o melhor carro, né, que a Haas estava na frente das outras positivamente falando. E na verdade quer dizer que, quando a gente fala desse desenvolvimento que vai acontecer até o Bahrein, a Haas já está na fase mais final desse desenvolvimento, né? Já está com o carro mais concluído. Pelo que a gente viu em Barcelona, isso não é positivo, porque o carro não está lá essas coisas. Claro que ele pode ser alterado, várias coisas vão ser alteradas, mas a estrutura dele, né, a parte mais substanciosa do projeto já foi concluída, enquanto outras equipes ainda existe a expectativa de que bastante coisa vai mudar. É perceptível entre elas, todas as equipes, as 10, que cada uma encarou o regulamento de uma forma, né? Os sidepods, o carro em si, o visual é muito diferente entre elas, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no Guia Clubista, mais uma vez, mas é perceptível que cada uma encarou o desafio do novo regulamento de uma maneira que, inclusive, por isso é muito difícil que alguém, né, uma equipe olhe para outra e tente copiar algo, porque elas encararam o regulamento de formas diferentes. Por isso mesmo,
mesmo, eu acho que vai ser tão interessante de ver no Bahrein o que elas tiraram de Barcelona, porque cada uma tem que tirar uma coisa diferente da outra, cada uma vai ter um problema particular para resolver, afinal elas encararam o projeto de formas diferentes. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, por favor, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de deixar críticas construtivas, comentários, ideias de vídeo aqui embaixo. Eu leio tudo com muito carinho, mesmo que eu demore um pouquinho pra responder, mas eu juro que eu vou melhorar. E até semana que vem. Um beijo!